Como já diria o sábio, desde os tempos mais primórdios, o homem sempre pensou em uma coisa: sexo. Voltar no tempo. Também. Seja para corrigir um erro, evitar uma perda ou mudar uma escolha. E o cinema transformou esse desejo em viagem no tempo, paradoxos e algumas máquinas para lá de estranhas. Mas no fundo, caras, o negócio é o seguinte, né? Esses filmes falam de uma coisa muito simples. Eu e você, nós não temos a capacidade de lidar com as nossas consequências. Será? Hoje a gente vai passar pelos principais filmes de viagem no tempo e entender como cada um retrata o tempo. Como uma linha frágil, como uma prisão, ou de repente uma armadilha. Ou de repente, quem sabe, como algo que mais cedo ou mais tarde vai cobrar a conta. Então prepare o DeLorean, ajuste o capacitor de fluxo, porque a viagem ela é segura, ou será que não? Bem, quem sabe, né? Mas é importante você se preparar com essa linha temporal. Então, bora pro vídeo! Saudações, meus queridos nerdolas, aqui é o Grifo e você está no canal da Liga Nerdola. E eu não começo somente com um filme, nem com dois, eu começo logo com uma trilogia que eu acredito que seja a melhor referência em relação à viagem no tempo. Estou falando da trilogia De Volta para o Futuro. Aqui o tempo é tratado como uma linha muito fina, muito frágil, e aqui, meus amigos, é um castelo de cartas. Cada empurrão errado, uma conversa fora de hora, e o futuro vira uma outra coisa. Você não precisa deletar a versão bebê do bigode da Alemanha no passado para destruir uma linha temporal inteira não, viu? Às vezes basta você estar no lugar errado, na hora errada e pronto. A sua mãe começa a se apaixonar por você. Como é que é, rapaz? Cara, Mas vocês sabem, é isso que acontece no filme. E para quem não sabe, o DeLorean não foi a primeira máquina do tempo que foi proposta para o filme, mas sim que a ideia original era uma geladeira. E foi vetada pelo Spielberg porque ele achou que as crianças iriam tentar viajar no tempo e com certeza iriam morrer congeladas ou asfixiadas, né? E ainda bem que eles mudaram isso, tá? Porque senão a bilheteria e a crítica da trilogia teria entrado numa fria. Acho que vocês ainda não estão preparados para isso. O nosso próximo filme é A Máquina do Tempo, onde aqui o tempo ele é tratado como uma força inexorável, ou seja, de uma forma ou de outra vai acontecer, caras. E nesse filme não tem romantização, o cara ele volta no tempo para salvar a esposa e ele falha sempre. E não tem jeito, ele muda o método, muda o contexto, muda o cenário e sempre chega ao mesmo resultado. O tempo olha e fala assim, cara, beleza, você fez isso, mas olha só, o seguinte, quem manda aqui sou eu. E você fica ali no seu cantinho, Cláudia. E vejam só que interessante, esse conceito do tempo como um evento fixo, ele vem diretamente do livro de H.G. Wells. O filme, ele só atualiza a mensagem, não adianta espernear contra a linha mestra do tempo, caras. E quem já viu o filme sabe exatamente do que eu tô falando. Se você curtiu, coloca aqui nos comentários e fala pra mim qual que é essa relação com o tempo. Será que ele faz com que as pessoas se tornem melhores por conta de repente, até mesmo um momento trágico na vida das pessoas, ou apenas enfraquece e deixa as pessoas mais à mercê da própria vida? Filosófico isso, hein? Caracas! O nosso terceiro filme é O Efeito Borboleta, e aqui o tempo ele é tratado como uma armadilha psicológica. Nesse filme é o filme que o sujeito ele acha que pode consertar o passado sem pagar pedágio emocional para nada. Mas é aí que o cara quebra a cara. Toda vez que ele tenta melhorar algo, o presente responde com juros, multa e muito processo. E querem saber de uma coisa? O filme teve vários finais alternativos e, bem, todos ruins. Alguns deles tão pesados que o estúdio achou melhor nem colocar, nem bônus, nem nada, para não traumatizar ainda mais o público. E que é para nós o tempo aqui não deveria ser o efeito borboleta, e sim marimbondo, porque, cara, é uma ferroada atrás da outra. Desgraçado! Opa, vamos dar aquela paradinha maneira para você confirmar a sua inscrição aqui no canal da Liga e também deixar o seu like, comentar e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Agora sim, vamos correndo aí para continuar com o nosso vídeo. Agora, se eu falei da trilogia De Volta para o Futuro, o próximo filme faz uma referência direta à trilogia. Estou falando dele, Vingadores Ultimato.
O tempo aqui ele é utilizado como um recurso estratégico e a Marvel, cara, surpreende. Surpreende algumas pessoas, mas outras não. Enfim, o tempo aqui não apaga o erro, e sim administra o estrago. Eles viajam no tempo, organizam o caos e mesmo assim tem morte que fica. Ao contrário dos quadrinhos, né? Quem tá morto sempre volta, né? Mas aqui, em Vingadores Ultimato, a Gamora não volta, a Viúva Negra também não volta e o Tony Stark paga a conta. Mas agora também com Vingadores Doomsday, né? Quem sabe? Agora vejam só isso aqui que vai deixar você realmente bem espantado, né? Ou não? Porque, segundo a Marvel, as regras na viagem do tempo foram criadas para justamente evitar atalho narrativo preguiçoso. Não dá pra falar essa notícia sem rir, cara. Sério mesmo, pô. Mas o que eu sei é que se a Marvel tivesse uma máquina do tempo, ela pagaria tudo que aconteceu depois desse filme e parece que é justamente isso que ela tentará fazer em Doomsday. E, poxa vida, hein, Marvel? Que destino terrível, hein? Eu entendi a referência. Agora, este aqui é velho, mas bem, nem tanto quanto o grifo aqui. Mas é bem legal. O Feitiço do Tempo. Bem, o tempo aqui, ele é tratado como uma prisão moral. O Feitiço do Tempo é o seguinte, né, cara? Aqui não tem máquina, não tem portal ou explicação científica. E é só o dia repetindo eternamente naquele ciclo. E o que muda não é o tempo, não é o mundo, não é nada. O que precisa mudar é justamente o protagonista. Ah, Grifo, não tô lembrado desse filme? Poxa, é só você lembrar do Dia da Marmota. Alan! E o filme de forma alguma explica por que o looping acontece. É porque o problema nunca foi o tempo. É a pessoa. E às vezes, meus queridos, não falta uma máquina do tempo, falta vergonha na cara pra pessoa mudar. Pô, caramba, essa foi batido doído na cara, né? Mas foi sem querer. Aliás, você merecia. Você sabe. Verdade. E não teria como falar de tempo sem falar dele, o Exterminador do Futuro. Calma, estou falando do primeiro ainda, beleza? Tenha mais calma ainda porque eu não vou falar dos 6, apenas do 1 e do 2, que afinal de contas são os melhores, né? Então, desculpa quem gosta do terceiro, quarto, mas aqui a gente vai falar só dos melhores. E aqui vemos o tempo como um paradoxo fechado. O John Connor do futuro mandou o Exterminador para o passado para evitar um evento e acaba criando justamente o evento que ele estava tentando evitar. E para quem já viu o filme várias e várias vezes sabe que tudo se fecha em looping e não ter escapatória. Agora, o interessante é que o James Cameron teve a ideia do Exterminador após um pesadelo febril. O vilão nasceu literalmente de uma noite mal dormida. Isso prova que até mesmo um pesadelo às vezes pode virar um clássico. E assim, quem sabe, de repente, uma franquia que poderia ter terminado há muito tempo, né? E se eu falei de um, eu tenho que falar do 2 também, porque para muita gente é o melhor filme sobre viagem no tempo. Aqui, meus queridos, o tempo ele surge como uma esperança e o tempo ele não é fixo, ele é uma possibilidade. Existe uma probabilidade daquilo não se concretizar da maneira que John Connor falou. Então, o futuro ele aponta a direção e é a escolha que decide. Aqui no segundo filme da franquia, o T-800 do Arnoldão, ele foi escrito como uma figura quase paterna para contrastar com a frieza absoluta do primeiro filme. E de repente, quem sabe assim, elevar o nível da continuação. Como todo mundo sabe, depois desse filme a franquia tentou voltar no tempo várias vezes e nunca mais achou a linha certa. O que a gente pode ver é que em muitos desses filmes o personagem ele quer voltar, quer corrigir, ele quer apagar as dores e o tempo sempre responde de uma maneira muito igual, cara. Você pode tentar, depois a gente conversa. Lembra até minha mãe. Um abraço, mãe. Te amo. Mas é assim, o passado não perdoa, o presente cobra e o futuro ri da arrogância da gente, né? Como sempre, como quem diz, esse cara tem muito que aprender. E se esse vídeo valeu o seu tempo, dê o like, comente, compartilhe e também se inscreva aqui no canal da Liga Nerdola. E claro, fala pra gente aqui qual desses filmes deu mais medo de você mexer no tempo. Ou qual daquele filme que também eu não falei, mas que você também acha muito relevante com esse tema de viagem no tempo. Bem, escreva aqui nos comentários, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!